De onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós iremos. Como igreja, nós sabemos que temos que ter isso bem definido em nossas vidas. As nossas atitudes têm que ser embasadas em cima de algumas verdades. E a verdade de você entender quem você é, principalmente em Cristo Jesus, é fundamental para você ser responsável pela obra do Senhor. Amém? Parabéns para você que tem entendido este importante mandamento, né? Que é servir a esse Deus todo maravilhoso, em todos os aspectos, seja através da presença, seja através da sua oferta, seja através do seu trabalho na obra, enfim. Parabéns por você entender essa importante verdade na igreja do Senhor Jesus. E como igreja, eu sinto nesse momento de fazer algo diferente. Nós temos bons momentos de oração na nossa igreja. Nós viemos de uma semana de oração. Nós temos um grupo de oração pela manhã. Nós temos orações que acontecem dias de semana à noite na igreja. Temos orações que acontecem nos sábados na igreja. Temos excelentes líderes. Temos o entendimento da importância disso. Eu quero que você entenda que existem vários tipos de orações. Aquela oração que você intercede, aquela oração que é a oração na palavra, aquela oração orar como igreja, de interceder. Mas existe uma oração muito especial, que é a oração de batalha. E eu comecei dizendo onde nós estamos, para onde nós vamos, para você entender que como igreja nós estamos num momento de batalha. Antes do nosso pastor viajar, ele declarou essa palavra para nós como igreja. Ele falou que Deus revelou a ele algo muito importante. E aquela revelação era para acontecer nesse período, quando ele está fora. Como igreja, você é a igreja do Senhor. Que tipo de atitude você está tomando em relação a esta palavra pastoral, a esta convocação para uma batalha, para uma guerra, para uma peleja? Pastor, mas o senhor está falando isso aí, mas eu muitas vezes estou aqui na igreja, muitas vezes estou envolvido, eu não vejo pessoa A, pessoa B, pessoa... Nem o senhor, pastor, não te vejo, não sei o quê, papapá. Pessoas que têm facilidade de inventar desculpa vão passar o resto da vida inventando desculpa. Talvez chegue até no inferno também inventando desculpa. Desculpa a sinceridade. Mas como igreja, eu preciso que você entenda a importância de você saber onde você está no exato momento. Você está no meio de uma batalha espiritual. Cadê a sua arma? Cadê a sua postura? Cadê a sua armadura? Como igreja nós temos que entender isso. Não existe paz, não existe momento de conforto, não existe momento de tranquilidade. O inimigo fica o tempo todo tentando te destruir, tentando te matar. E se o nosso líder declarou que existe um afronto contra a igreja, e a igreja não é esse prédio. A igreja sou eu, é você. Ah, mas ele não é doido de bater de frente em mim, eu estou aqui na igreja, os irmãos estão adorando, a unção está movendo. É claro, ele não é doido mesmo não, mas lá na periferia, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, pelo menos eles estão cobrindo em oração, está orando, está intercedendo, principalmente nesse período. Lembra, Jesus falou para os seus discípulos, pegou eles dormindo, nem esse momento. Se Deus avisa o anjo da igreja que a igreja vai sofrer um ataque, nem nesse momento, tudo bem, eu não estou falando com você que está aqui. Se você está aqui, é claro que você está num outro nível. Sexta-feira, véspera de um feriado, depois de uma semana longa de trabalho, não é com você que eu estou falando. Mas eu preciso falar, eu preciso declarar isso
nessa noite. Você tem que entender que como igreja nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Tem um cenário ali que mostra, que tipifica mais ou menos isso aí. O povo de Deus foi alertado para uma batalha. Existia exército se levantando e marchando contra eles. E qual foi a atitude deles? Qual foi a atitude deles? Igreja, Mensagem de Paz, estamos bem no meio de uma guerra, meio de batalhas violentas e cruéis. Pastor, mas o senhor está doido? Eu não consigo ver isso. Abra seus olhos espirituais. Abra seus olhos espirituais. A começar pelos bancos vazios. A começar pelos bancos vazios. Todos enfrentamos batalhas, seja na área financeira, seja na área familiar, ou seja na área profissional, mas principalmente na área espiritual. Essas lutas muitas vezes drenam as nossas energias emocionais, nos deixando frustrados, irritados e às vezes até afetando os nossos relacionamentos. Eu falei para você sobre os tipos de oração. Eu preciso orar nesse momento. Feche seus olhos. Pai querido, glorioso Deus, glória te damos como igreja, Senhor. Famílias espirituais reunidas, Senhor, no teu santuário. Nós queremos declarar agora que tu és o Senhor dessa igreja, que tu és o Senhor desse povo e que nós somos submissos, Senhor, à sua liderança. Nós declaramos agora no mundo celestial que todo ataque, que todo levante possa cair por terra agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que a tua igreja é poderosa, eu declaro que a tua igreja é valente, porque nós confiamos naquele que é Senhor de tudo e todos sobre essa terra. Não há ninguém que tem maior poder do que o Senhor, e nós estamos debaixo da tua liderança, nós estamos debaixo da tua autoridade. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que o poder que há no mundo espiritual seja sobre esta igreja, sobre os nossos propósitos, sobre os nossos planos. Eu declaro tudo firmado na tua palavra, tudo endosado, Senhor, pela tua palavra, porque nós cremos no teu mover, nós cremos na visão, nós cremos naquilo que o Senhor tem declarado para nós como igreja. Nós recebemos, Senhor, a vitória, nós recebemos a palavra de vitória, nós recebemos agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro aqui cada família, cada obreiro, cada ministério abençoado. Levanta agora, Senhor, anjos poderosos, Senhor, para estar em cada lar, protegendo, guardando, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora, Senhor, um poder sobrenatural, Senhor, e sobre cada ministério aqui representado, Senhor, em nome de Jesus. Cada oração, cada momento que a tua igreja reunir, eu declaro o teu poder absoluto, e que todo levante baterá em retirada, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós declaramos isso em nome do Senhor Jesus. Como igreja, nós declaramos vitória na vida daqueles que têm se colocado de pé diante desse desafio, e eu declaro vitória na sua vida, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. E você pode dizer amém. Irmão, se tem algum momento que você tem que orar, oração de batalha é nesses momentos. Chega na sua casa, ora, declare vitória sobre os seus planos, suas visões, seus projetos, declare saúde sobre a sua família. Não dá sopa na frente do inimigo. Ele está ao derredor, ele está procurando brechas, está procurando situações para te confrontar de uma maneira mais... Coloca na presença de Deus. Coloque na presença de Deus. Não se julgue poderoso, porque Ele tem poder. Ele não tem todo, mas Ele tem poder. E a pergunta é: como reagir diante disso? Como nos comportar diante de uma situação como essa? O que podemos fazer para encontrar paz em meio a tanta tempestade? Pastor Pedro, ele declarou aqui sem saber o que eu ia trazer. Ele declarou que talvez você possa ter vivido uma semana difícil, que você possa ter vivido um dia até difícil, trabalhoso. E eu não tenho dúvida disso. O mundo espiritual está alvoroçado. Existe uma demanda no mundo espiritual. Eu
Eu não sou diferente, eu sou igual a todos vocês, tenho muitos defeitos. E eu há 2 semanas, quando o pastor solicitou, eu falei, vou fazer um jejum. E é coisa minha, não vou falar o que é, mas é um jejum legal de quarta a sexta-feira. Claro, não vou comprometer meu final de semana, de quarta a sexta-feira, bem Daitec, né, um jejum legal. E comecei o jejum, e começou o desconforto. Sabe aquele desconforto que você sente às vezes, que precisa, você está indeciso, se vai no banheiro, se não vai, se vai deitar, se não deita. Mas aí no mundo espiritual, o desconforto, ele se confunde com tudo isso. Nada está bom, nada serve para você. Aquilo que você costumava fazer e que era assim 100% resolvido, rapidinho, as coisas começam a embananar, começa a ficar difícil, começa a enrolar, e você não começa a entender. Aí, chegou numa certa altura, eu senti no meu espírito, não vai entregar o jejum, continua. Falei, eu continuo. Até quando, senhor? Até concluir. Falei, meu Deus, tudo bem, eu tinha colocado um propósito, até concluir aquele propósito. Mas aí eu senti no meu espírito, tem muito mais coisas. Tem muito mais coisas. Muitas vezes a gente anexa o propósito que a igreja está pedindo, o pastor está solicitando, junto com os nossos propósitos, né? Já que eu vou jejuar também, vou jejuar por isso, por aquilo, faz um pacotão, né? Mas com Deus é diferente, viu? Com Deus é um pouco diferente. Ele quer receber o seu jejum genuíno, tá? Ele não abre mão da primícia dele. E a palavra de Deus que veio à minha mente é que nós devemos continuar crendo, confiando no Senhor e acreditando que Ele é a saída e o caminho. E hoje eu quero te convidar a dar um passo de fé. Se você está aqui hoje, Ele te escolheu para estar aqui hoje, não fui eu, e nem você. Eu quero te pedir algo, deixe Deus cuidar de você. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente está aí, na correria da vida, achando que nós podemos fazer através de nós mesmos, com as nossas forças, com nossos braços. Não, isso aqui eu não vou nem jejuar, não precisa. Isso aqui eu não vou nem pôr em oração, é fácil. Deixe Deus cuidar de você. Essa palavra que o Espírito colocou no meu coração. E aí você está com a Bíblia aberta. A palavra de Deus no versículo 15 do capítulo 20 diz o seguinte. Versículo 15. Disse o Senhor, né? Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor. Eu creio que Deus está nos falando isso. Não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. A batalha não é de vocês, é de Deus. O reino de Judá, o contexto dessa passagem, estava sobre o reinado do rei Josafá. Estava enfrentando uma ameaça de vários outros exércitos, entre eles os Moabe, o Amon e outros povos. Josafá, diante da impossibilidade da situação, ele busca a Deus em oração e jejum. Está aí a razão do anjo da igreja convocar a igreja para oração, para jejum e para estar em alerta. Ele clamou por ajuda. Quando nós enfrentamos batalhas que não conseguimos vencer, que não conseguimos êxito através de nossas próprias forças, Deus promete lutar por nós. Recebe essa palavra. Deus promete lutar por você. A batalha não é nossa, ela é de Deus, é palavra de Deus. Em momentos de crises,
Podemos ser testados, provados, e nós agimos de diversas maneiras, e muitas vezes de maneira própria. Tomamos decisões erradas, ou alimentamos sentimentos de frustração, enfim, tomamos atitudes, muitas delas que comprometem às vezes o nosso ser, a nossa vida, a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, mas Deus nos garante que Ele mesmo luta por nós. Você tem que crer na palavra de Deus, em função de tudo que nós passamos, da pressão, da opressão, Deus está com cada um de nós. Ele está guardando, Ele está protegendo. Eu sempre, quando oro, eu gosto de declarar a presença de um anjo em cada lar, porque a palavra de Deus fala que Ele coloca para nos guardar até o nosso pisado, até onde nós vamos pôr a planta do pé. Então eu creio no cuidado de Deus. Tudo isso faz parte de uma grande estratégia do inimigo. Muitas vezes essa pressão, esse ataque, é estratégia do inimigo para confundir a nossa mente, confundir que nós temos a promessa da palavra de Deus, nós temos a promessa do cuidado de Deus, mas o inimigo, ele não perde oportunidade para nos fazer perder esse foco, perder essa verdade nas nossas vidas. Mas às vezes nós nos deparamos com situações que estão bem além do nosso controle. Como Josafá, nessa passagem, precisamos reconhecer nossa fragilidade e buscar a ajuda divina. Deus é quem guerreia, Deus é quem luta, Deus é quem protege. Um pouco mais do contexto dessa passagem, esse exército afrontou o povo de Israel, e Josafá, sem saída, ele buscou a Deus. Depois você gasta um tempo na oração, tem um texto, uma oração que ele executa aqui muito bonita, muito fervorosa, uma oração de batalha, onde ele declara, Deus declara a vitória para o povo de Deus. Por que um pastor ou um anjo da igreja, ele convoca a igreja para esse tipo de coisa? Porque é bíblico. Se você observar o versículo 16, à frente do que nós acabamos de ler, diz assim, no comecinho aqui: amanhã desçam contra eles. O que Deus falando para o povo de Deus. Amanhã desçam contra eles. É uma batalha, é uma guerra. Nada de ficar parado de braços cruzados. Amanhã desça contra eles. Ah, mas o senhor falou que o senhor vai lutar, mas não significa que eu e você devemos ficar parados. Ele espera que você tenha essa atitude de partir e marchar contra o inimigo. Ele espera que eu e você tenha essa atitude. Olha o versículo 17, a última parte. Não tenham medo nem desanime, saiam para enfrentá-los. Primeira parte. Não tenha medo, mas saia para enfrentá-los. Onde nós estamos? Como nós estamos enfrentando esse inimigo? Viajando com o pastor? Alguns, Viajando com o pastor. Mas eu preciso que você entenda o seguinte: como igreja, nós temos a obrigação de preparar você. Nós da liderança espiritual, nós temos um compromisso de fazer com que você chegue lá. Amém? Chegue lá onde? No céu. Aleluia, salvação, vida eterna. Então essa é a nossa responsabilidade. A palavra igreja significa eclesia, que é povo reunido. É onde Jesus instituiu a igreja, reuniu o povo, e ali ele colocou líderes para instruir esse povo. Então, como liderança espiritual, eu quero compartilhar com você rapidamente algumas palavras para você entender como igreja nós devemos proceder nesse caso. Eu preciso que você entenda 3 aspectos importantes que temos que ter numa situação como essa. Primeiro, está aqui, Deus é quem guerreia por você. A palavra de Deus é bem clara, Ele é que está à frente, Ele é que luta, Ele que vai. E Ele diz para nós que nós podemos que ficar parados? Não, mas Ele fala para nós que nós devemos ir. Ah, mas como é que vai ser? Eu vou dar um murro e vai cair 1000? Quem sabe?
Talvez essa é a estratégia. Ou ele vai fazer igual fez com Sansão, com um pedaço de queixada aqui, foi e matou 1000. Talvez essa estratégia também. Ou aconteceu aqui, depois você vai ver no texto, o que aconteceu aqui, Deus provocou uma confusão no exército inimigo e eles se mataram entre eles. Não precisou do exército de Israel lutar, mas tinha que estar lá em prontidão, porque a estratégia Deus iria desenhar ela de acordo com a atitude dos guerreiros. Nós não somos diferentes, isso aí que eu quero que você entenda. Se essa palavra é viva, está valendo ainda para mim e para você. A atitude que Deus vai tomar, a proteção que Deus vai declarar, a vitória que Deus vai declarar na sua casa, na sua vida, no seu ministério, na sua vida profissional, vai depender da atitude que você tomar. Nós temos que entender isso, temos compromisso, temos responsabilidades. Entenda essa verdade, Deus vai guerrear por você. Outra verdade muito importante que você precisa sair daqui entendendo dentro desse contexto onde nós estamos. Dentro desse contexto você tem que calar as vozes que vêm tentando roubar a tua paz. É a estratégia do inimigo. Entendeu? Então, você sabe que Deus guerreia por você, Ele luta as suas lutas, mas você sabe agora também que você precisa anular essas vozes, calar essas vozes que tenta te anular, que tenta te matar, que tenta te isolar e tenta roubar a sua paz. Deus nos oferece uma salvação completa, não apenas para essa vida, não só apenas para a vida eterna, mas para essa vida também. As promessas de Deus é para que elas possam nos alcançar ainda nesse mundo presente, nesse período corpóreo. Você tem que entender isso, que você está credenciado para usufruir das bênçãos de Deus, amém? Nem tudo é sofrimento, tem muita bênção. Isaías diz o seguinte: na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Ou seja, o inimigo sempre vai tentar lançar pensamentos de medo, ansiedade, mas precisamos aprender a calá-los em nossa mente. Não podemos deixar essas palavras, essas mentiras, essas setas penetrar a nossa vida e fazer bagunça no nosso meio. Se a palavra de Deus fala que nós somos guardados, protegidos, que tem anjo ao nosso redor, você tem que acreditar. Você tem que acreditar que tem um anjo na sua casa te protegendo, guardando, que quando o seu filho sai, tem um anjo protegendo e guardando, que quando você vai dirigir no seu trabalho, tem um anjo protegendo e te guardando. Você tem que crer nisso. Você não pode abrir mão da palavra que Deus já lançou sobre a sua vida. Eu preciso que você entenda isso. Como igreja, como pastores, nós precisamos que você ouça os ensinamentos da palavra de Deus, mas também deseje colocar eles em prática na sua vida. Porque não adianta simplesmente ouvir e saiu ali, a atitude é diferente, as regras é outra, mas eu preciso que você entenda isso. Fomos libertos do domínio do pecado. Nós ouvimos uma tremenda mensagem no domingo passado. Nós fomos libertos, nós fomos resgatados das trevas, fomos salvos das maldições e das imposições, das doenças. Nós desvinculamos da miséria, protegidos de destruição, hábitos a viver de forma equilibrada em nossas emoções. Nós somos abençoados, amém? Você tem que aceitar isso e tomar posse disso para a sua vida. No entanto, para vivermos assim, precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. Precisamos aprender a confiar na pessoa do Espírito Santo. Há palavras ainda no livro de Isaías, e eu não te falei ainda o capítulo e o versículo de propósito, diz o seguinte: sossegar. Ela diz que na tranquilidade e na confiança está a nossa força. Repare que não é na agitação, não é na agitação, na confusão deste mundo, é na tranquilidade, é no sossego. Onde é que Deus falou com o profeta Elias? Foi na agitação do fogo consumidor? Foi na perseguição? Foi na fuga? Não. Foi lá na paz, na tranquilidade daquela caverna. Uma brisa suave.
Então, nós temos que entender a forma que Deus trabalha. Agora sim, Isaías 30, versículo 15 diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, e em vós convertestes, e sossegastes, esta é a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança. Essa é o quê? A vossa força, mas não quiseste. Presta atenção no finalzinho desse versículo. Ele fala o seguinte: a sua salvação está onde? No sossego e na sua conversão. E aonde está a vossa força? Na tranquilidade e na confiança. Mas no finalzinho do versículo fala o seguinte: você está acompanhando e fala assim: mas não quisestes. Mas não quisestes. Ele te dá a receita para a salvação e para a sua força, suas bênçãos. Mas existem pessoas que estão abrindo mão disso. Tem pessoas, e às vezes estão dentro da igreja, estão abrindo mão de receber isso que é do Senhor para nossas vidas. Este é um exercício que nós, igreja, temos que praticar todos os dias na nossa vida cristã. Pois o inimigo sempre lançará pensamentos que vão tentar desfazer tudo aquilo que Deus construiu em você. Ah, mas eu tenho 20 anos. Pastor Natanael é a pessoa que me trouxe para o Senhor Jesus. Obrigado pela sua presença. E quando eu vim para esse país, ele sentou lá na garagem da minha casa e falou assim: eu acho melhor você, fazendo parênteses aqui, tá? Ele falou: acho melhor você ir primeiro e depois você leva a sua família, sua esposa, criança pequena. Às vezes não dá certo, porque as pessoas fazem assim. Mas quando é de Deus, Deus não está preso ao que as pessoas fazem, aos hábitos, aos costumes, né? Eu falei: não, ou vai todos ou não vai ninguém. E eu coloquei um problemão na cabeça dele, que vai querer trazer um casal com 2 crianças, um de 3 anos, uma de 1 aninho e outro mês, e foi bem desafiante. E ele cumpriu o que Deus tinha proposto. Porque hoje nós olhamos para trás, nós vemos que é plano de Deus, né? E muitas vezes nós estamos negligenciando o que Deus está querendo, o que Deus está desejoso de cada um de nós. E se você vive intranquilo, agitado, preocupado, ou anda meio perdido, meio sonolento, ou eu quero te dizer assim que eu não quero inculcar a sua cabeça, mas é bem possível ser um problema espiritual, para não dizer outra coisa. Um problema espiritual. Você tem que fechar brechas na sua vida. Você tem que estar pronto para aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Você tem que estar apto para aquilo que Deus tem chamado você a realizar na sua vida. Vivemos numa eterna batalha de pensamentos, mas somente conseguiremos vencê-la enchendo-nos da pessoa do Espírito Santo e da verdade. É ela, a verdade, que combaterá todo o mal que tem oprimido a nossa vida. Pastor, mas isso que eu estou falando aí não é nada novo. Nós sabemos que temos que ler a Bíblia. É o que mais fala aqui nessa igreja. Sabe o quê? Mas será que fazemos isso? Será que estamos lendo a Bíblia? É mais fácil ouvir, né? Tem uns aplicativos hoje, você liga lá, aí de repente você está pensando em outra coisa e, nossa, o que está falando mesmo? Já passou o livro A, o B, o C, e a gente está rolando lá, mas pelo menos a palavra de Deus está sendo proferida, né? Aleluia, glória a Deus. Não adianta. Se não houver compromisso, se não houver permissão para o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, nada adianta. Por isso que eu sempre, quando eu oro, eu agradeço ao Espírito de Deus e eu dou legalidade a Ele para estar operando na minha vida, abençoando a minha vida, aguardando a minha vida, livrando a minha vida. Então você tem que dar legalidade para o Espírito. Deus está em você, Ele é por você,
Ele enche você por todos os lados. E você tem o quê? Que confiar nele. Então, cale essas vozes que tentam roubar a paz que já é dada a você. O terceiro e último aspecto importante que você tem que ter durante esse procedimento. Nós falamos de quê? Que ele vence as nossas batalhas, né? As nossas guerras, né? Que ele luta por nós, as nossas guerrilhas. Mas nós também falamos sobre o quê? Que ele cala. Ele espera que nós calemos as vozes que tentam roubar a nossa paz. E agora, algo muito importante. Ele espera que nós mantenhamos os olhos fixos em Jesus. Jesus, eu gosto de usar o termo protótipo. Ele foi enviado para que eu e você pudéssemos olharmos a vida dele e imitarmos a ele. Ele é o protótipo porque Deus espera que eu e você olhe para ele, desejamos imitá-lo, desejamos fazer o que ele faz. Por isso que muitas vezes a palavra de Deus declara que a voz de Jesus, o jeito de Jesus, o abraço de Jesus, a atitude de Jesus tem que ser as nossas. Porque a palavra de Deus espera que eu e você imitamos eles. Hebreus 12, parte 2 do versículo, fala o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, que é o quem? Jesus. Nem todos os dias de nossas vidas são fáceis, não é mesmo? Nem todos. Nós sabemos que existem confusões, perseguições. Como tem sido os últimos dias para você? É para você pensar mesmo. Como tem sido os últimos dias para você? Principalmente esses que nós estamos vivendo uma vida espiritual mais intensa. Ah, você não percebeu? Você sabia como é que o inimigo trabalha? Aquelas pessoas que não provoca perigo nele, né? Como é que fala? Que não afeta a obra dele, que não compromete a obra dele, que não compromete as atividades dele, essas pessoas ele deixa quietinho. Para ele você está sendo de ajuda, é um figurino ali que está ajudando o sistema, porque você está quietinho, você não está afetando o sistema. Muitas vezes esse tipo de pessoa, ele até abençoa. Ele abençoa, para quê? Para que aquele que está lá lutando, está tentando, está olhar e falar assim: por que eu estou fazendo tudo isso? Ele não está fazendo nada e está recebendo muito mais que eu também quero, então. E é o quê? Ele usa muitas vezes para atrair e tirar nós do propósito de Deus. Por isso que nós temos que estar muito atento com os olhos na pessoa de Jesus. Independentemente do que você passa, existe algo que você precisa fazer: olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Amém? Em Mateus capítulo 14, tem aquela história de Pedro andando sobre as águas, né? Muito legal aquela história, todos nós conhecemos, né? Pedro começou a andar sobre as águas, mas quando ele viu o vento, ele simplesmente afundou. Ou seja, a lição aqui é muito clara: não podemos deixar que as circunstâncias nos desviem da fé de Jesus. É muito simples. Quando você tira o olho de Jesus, quando você tira o foco de Jesus, as situações começam a ficar turva. E você começa o quê? A afundar. Olhe firmemente para Ele, porque Ele é o autor e consumidor. Não se deixe afundar, não se comete um grande engano na sua vida, que é olhar para o vento, para as situações em que o inimigo está preparando para você. Não se contente em olhar para Jesus sem determinações. Decida olhar firmemente para Ele. Não se contente simplesmente: vou lá, vai ser rapidinho. Um momento de oração só. Eu estava falando do pastor Natanael, ele falou que veio aqui na sexta passada. E eu não estava aqui, me desculpa, pastor. Mas aí alegrou meu coração, que falou assim: eu fui lá, mas não teve pregação, era oração. Que bom, eu fiquei e eu orei. Olha a diferença, né? Tem gente que ia ficar bravo, né? Não, você me chama lá para ir no culto, aí chega lá, não tem culto, só tem oração. Tem gente que reclama.
Crente. Tem gente que reclama, crente. Amém? Então, dentro desses aspectos, o que é? Você entender que Ele luta as batalhas, as guerras para você. Você entender que você tem que ter o seu olhar, né, apurado, né, não permitir que essas... Como é que é? Não, olhar... Não quero ler, mas é porque o meu raciocínio já está lá na frente. Não quero que você permitir. Qual é o segundo ponto? As vozes. Você não pode permitir, né, que essas vozes tirem você do propósito. E também, qual o terceiro ponto? Olhos fixos em Jesus. Uau, que legal, que diferença, hein? Diferença de crente de sexta-feira. Amém. Qual o título da mensagem, então? Eu vou falar para vocês. Deixe Deus cuidar de você. Amém? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5, versículo 7. Proteja o seu coração do desânimo, da tristeza e da dúvida, imitando-se necessariamente e oprimindo tudo aquilo que não provém de Deus. Sobre as decisões que você principalmente tomar. Com certeza, o Espírito Santo, aquele que guerreia por você, tem algo a te dizer, com certeza, mas preciso calar as vozes, né, para conseguir ouvir. Proteja a sua mente de pensamentos e descadeia o medo, que descadeia o medo, a angústia, as possibilidades ruins, a mágoa e os ressentimentos. Se a jornada estiver pesada, manter o foco, olhando para quem? Para Jesus, firme e contente. Quando nós estamos dentro do propósito, nós podemos olhar para a direita, pode até parecer um caminho correto, mas também às vezes podemos olhar para a esquerda, que pode parecer atraente também, mas somente ao olhar para Jesus é que você encontrará a resposta sobre como agir e para onde prosseguir. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deixe Deus cuidar de você. Amém? De que forma? E agora? Trouxe informação. E agora? Como é que Ele cuida de você? Como é que você vai deixar Ele cuidar de você? Exercício para casa? Homework? Vou te dar 3 dicas. Primeiro, confiança em Deus. Quando entregamos as nossas preocupações a Ele, experimentamos paz verdadeira. Confie nele. Ele deseja cuidar de você, mas confie nele. Sua igreja está te pedindo para você confiar em Deus. Deus é importante com as suas preocupações, Ele se importa com elas. Mateus 6,26 nos lembra da passagem: olhai as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que Ele cuidará também de você? Você tem que viver essa palavra. Você não pode só ouvir ou só ler e eu li. Tenta viver isso. Como que eu vou viver essa palavra? Confiando nele. Confie que Ele possa te ajudar. Amém? E esse versículo nos ensina que Deus cuida de até os passos, quanto mais de você que é filho de Deus. 2. Descanso na presença dEle. Confia e descansa. Quantos aqui conseguem orar e descansar? Já orei. Sobre esse propósito, minha esposa está doidinha. A gente está orando, né? Não, a gente está orando e a gente não consegue ver nada. Deus já me falou que tem mais coisa, né? E aí, esse mais coisa, eu não entendo. E a gente fica esperando, querendo ver resultado, querendo ver a situação. Mas será que nós conseguimos descansar quando você coloca algo na presença de Deus? Quando nós falamos aqui na igreja de crescimento, hoje é o culto de quê? Crescimento. Quando nós falamos de crescimento, de maturidade espiritual, Deus espera que você atinja um nível que é semelhante a isso.
que ele pagou uma missão, lembra, através do ano da igreja, e você se colocou na brecha, intercedeu, orou e o quê? Descansou. Amém? Você pode hoje chegar na sua casa, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? Eu já ouvi gente aqui falando que essa noite não conseguiu dormir. Por que será? Por que será? Descanso. Deus nos sustenta nos momentos difíceis. Deus nos chama para descansar em sua graça, sem carregar pesos desnecessários. Isaías 41:10, bem conhecido esse versículo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com toda a destra da minha justiça. Aleluia. Você conhece essa palavra, né? Você vive ela? Você confia? Não tema. Tenta viver. Deus gosta de desafios. Deus gosta de desafio. Fala assim: não, eu creio e vai acontecer, o sol vai parar. Fala isso mais não, foi só no passado, senão você vai passar vergonha. Mas a sua fé, lembra daquele que o cara tá com o carro parado na estrada, deu com a mão, era o pastor, estou precisando aqui de gasolina, acabou a gasolina. Que gasolina o quê, rapaz? Ora, e o tanque vai encher, rapaz. E o pastor continuou, e falou assim: tô nem aí para esse cara. Aí o pastor parou lá na frente, de repente o carro do cara passou a 1000. E ele foi atrás e falou: o que foi? Colocaram gasolina para você? Não, eu orei, o tanque encheu e eu vim embora. O pastor ficou sem entender. O que é isso? Mas é isso, Deus gosta de desafios. Deus gosta de desafio. Mas Ele vai analisar o coração. Amém? Terceiro e último, ação baseada na fé. Então, lembre, né? De que forma vai acontecer? Confiança, descanso e fé. Ação baseada na fé. Por que fé? Eu preguei recentemente uma mensagem falando fé em ação, e eu tirei de lá isso, e Deus me mostrou isso. Deus nos chama para descansar em sua presença, em sua graça, sem carregar peso desnecessário. Deus nos sustenta nos momentos difíceis. Você crê isso? Amém? A ação baseada na fé é entregar tudo, ou seja, Deus não significa passividade, mas sim confiar que Ele nos guiará à direção certa. Jesus nos alertou. Vai haver tribulação, vai haver tempos difíceis, vai haver situação. Eu gosto de pensar que muitas vezes a situação não vai mudar, mas você orou, você confiou e você está descansando. O que vai acontecer? Eu gosto de imaginar o seguinte: eu vou virar aquele rolo compressor, passando assim por cima dos problemas, passando de tudo, não estou nem aí. Essa é a sensação que Deus dá para aqueles que confiam nele. Às vezes o contexto ao seu redor não vai mudar, mas para você está ali usufruindo daquela paz que não é afetada com a situação. O que mais está tendo aí é burburinho sobre, no celular então, pelo amor de Deus, sobre o governo, imigração, sobre regra, como vai acontecer isso, como fazer aquilo. As pessoas me mandam a situação e falam: não vou nem ver mais isso aí, não vou ver mais. Eu prefiro ficar com o certo. Palavra de Deus. Se Ele me trouxe, Ele cuidou. Eu estou aqui nesse país há 27 anos, e 27 anos que Ele está cuidando de mim, nunca faltou nada. Eu sou próspero, sempre tive documento, sempre tive social, drive license, trabalho na companhia americana, nunca tive problema nenhum. Ele me supriu todas as necessidades. Por que agora veio aí um enxame de informações? Eu vou ficar com medo, eu vou ficar trêmulo, porque tem a ver com a corneta aí, não sei. Não. Eu confio em Deus. Amém? Como homens e mulheres de Deus, você tem que confiar em Deus. Ele supre as nossas necessidades. Amém? Imagina um barco à deriva, em meio a uma tempestade. Imagina na sua mente. O marinheiro desesperado, tentando controlar situações, ondas gigantes, aquilo batendo no barco, quase virando tudo, e ondas fortes, escuras. E quando ele desesperado, e ele finalmente
decide confiar na bússola dele. Aí ele fez ali a direção, ele decidiu confiar e seguir a direção da bússola. E ele percebe então que há um caminho seguro. Assim é a nossa vida quando confiamos em Deus. Deus como a nossa bússola. Ele nos conduz com segurança, mesmo diante de tempestades furiosas. Amém? Eu sei que eu quero concluir agora, eu quero orar, mas eu sei que não é uma mensagem fácil, igual o Pedro pregou domingo, porque essa é uma ilusão de você achar que o tema é livre e que vai correr tudo legal, mas se você está sério com a palavra de Deus, com a pessoa de Deus, às vezes você tem que tirar algumas situações da zona de conforto. Aí você deve me falar o seguinte: pastor, entendi o que nós estamos vivendo, entendi que é muito importante, né, você acreditar, confiar, descansar, ter fé, eu entendi, é muito importante isso, mas o que eu faço então agora? Aprenda a confiar diariamente em Deus, diariamente. Se eu perguntar aqui, às vezes a maioria de vocês vai falar que ora todo dia pela manhã. Eu oro, eu aprendi com a professora Anitta, né? Pastora Anitta. Eu oro, eu agradeço a Jesus, a Deus e ao Espírito Santo pela vida, né? Eu coloco os pés no chão, tá? E sempre agradeço a Deus por tudo, pela oportunidade de viver mais um dia. Em cada desafio, lembra de se entregar as suas preocupações a Ele, diariamente. Lembre que tem que ser um estilo de vida. Eu não quero ficar batendo na mesma tecla sempre, mas se tudo isso que foi falado, tudo isso que a igreja prepara, ensina você a caminhar nos caminhos do Senhor, se você não tem essa postura de diariamente aprender a confiar nele, não tem como você ter resultados diferentes. Outra coisa é na sua oração. Ore, mas descansa. Ore e descansa. A oração é a chave para experimentar o cuidado divino. E outra coisa, creia que Deus está em controle de tudo. Amém? Aprenda a confiar em Deus. Creia que Ele está em controle. E descanse quando você orar. Fique de pé nesse momento. Eu quero orar para a gente concluir. Feche seus olhos. Pai querido, glorioso Deus, glórias te damos. Somos gratos pela sua palavra, somos gratos pelo seu cuidado. Deus, Ele é um Deus que cuida de nós. Ele é um Deus fiel. Ele conhece o seu coração. Ele deseja que você confie nele. Não nos cultos, nos eventos, mas diariamente. Em todas as áreas da sua vida. Confie nele. Deixe ele trabalhar para você. Deixe ele lutar as suas guerrilhas. Combata todo pensamento contrário. Mantenha Jesus no seu foco. Não tente carregar o peso sozinho. Entregue tudo ao Senhor. E experimente o seu amor. Experimente a sua proteção. E o mais importante, experimente a sua paz. Pai, eu declaro a tua paz sobre cada vida aqui nessa noite. Eu declaro o teu cuidado, a tua proteção, e que nós possamos pegar essa palavra, Senhor. Possamos guardar ela na nossa mente, no nosso coração. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, ajude a cada um aqui nessa noite a vivê-la diariamente, crendo no cuidado e na proteção de Deus sobre as nossas vidas. E toda a igreja diz, amém. Levante a sua mão. Pai,
que a graça do Senhor Jesus e que o amor do Deus Todo-Poderoso e a comunhão do seu Santo Espírito possa capacitar cada mente, cada coração a estar alinhado com a tua vontade, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Aleluia, Senhor. Te adoramos, te bendizemos. Que Deus nos abençoe a todos. Amém?